paz do Senhor e bom dia, pessoal! Eu estou muito feliz de estar ministrando mais uma aula para vocês. Quero convidar você a pegar a sua revista da EBD. Caso você não possua a revista da EBD, não tem problema. As informações que serão passadas aqui estarão aqui na tela. Mas se você possui a Bíblia da EBD dos pré-adolescentes, eu quero te convidar a estar acompanhando a aula com esta revista, porque vai ser fundamental para o seu ensino, para o seu aprendizado, estar marcando aí na sua revista tudo aquilo que você achar interessante, e você que não tem a revista pode estar anotando num papel, para que você vá criando ramificações aí na sua mente, para você aprender tudinho aqui que a gente fala nessa aula, ok? Bom, nós já estamos, no episódio de número 11. Faltam apenas 2 episódios, 2 lições, para nós terminarmos o assunto do trimestre. Qual é o assunto do trimestre que a gente tem falado todos os domingos, temos experimentado graciosas bênçãos do Senhor através das lições dessa revista? Um livro inspirado. Tem sido o tema aqui das nossas aulas, das nossas ministrações. E eu queria perguntar para vocês estão gostando? Você já está conseguindo acompanhar tudinho? Você tem conseguido aprender tudo? Você já viu algo que a gente tem falado durante as aulas em algum outro lugar, num filme, talvez numa pregação, num livro, na escola? Comenta aí embaixo se você já viu esses assuntos em outros lugares, se está sendo legal, se vocês estão aprendendo de verdade. A gente quer muito saber isso de vocês. Aproveite para deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com os seus amigos, porque isso é muito importante para que muitas outras pessoas conheçam sobre a Bíblia, um livro inspirado, e mais pessoas glorifiquem ao Senhor e apenas ao Senhor por todas as suas vidas. Bom, pessoal, nessa manhã maravilhosa de domingo, ou talvez você está assistindo num outro dia da semana, de tarde, de noite, enfim, nesse dia especial que o Senhor preparou para mim e para você conhecer um pouco mais a Ele, eu quero convidar você a estar orando. Mas eu quero convidar você a orar de todo o seu coração, a aproveitar esse momento para falar com o Salvador, para abrir o coração para Ele, para dizer a Ele as suas necessidades, para contar a Ele os seus desejos. Se for preciso, pause esse vídeo, tire um momento de oração, depois você continua, mas ore. Ore nesse momento, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se você quer fazer isso nesse momento, feche o seu olho aí na sua casa, eu estarei orando com você. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Nós somos gratos a Ti por todo o bem que o Senhor tem feito a cada um de nós. Pai, são incontáveis as coisas, ó Deus, os sonhos, os planos, as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, e a nossa alma, Pai, se alegra por Tua bondade, por Tua misericórdia. Deus, Tu és perfeito, Pai. Nós não temos palavras, Pai, para Te descrever, para Te glorificar por tudo que o Senhor tem feito e tem sido para cada um de nós. Deus, eu peço que nesse momento, Senhor, o Senhor venha estar nos ouvindo as nossas orações, respondendo as nossas orações. Eu peço que o Senhor venha estar atentando os Teus olhos, Pai, para cada uma dessas pessoas, Pai, que estão orando nesse momento, que estão buscando uma bênção do Senhor, que estão nesse momento talvez pedindo para que o Senhor as liberte, as cure, as salve ou opere essas obras na vida de outras pessoas. Deus, nós agradecemos a Ti por tudo. Pedimos para que o Senhor, Deus, venha estar trazendo luz para a nossa mente, fogo para o nosso coração neste dia, Pai. Nós pedimos para que o Senhor venha, ó Deus, fazer uma obra graciosa, para que todos vejam e reconheçam que Tu és Deus e que não há outro Deus como o Senhor. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, pré-adolescentes, adultos, jovens, crianças, todos vocês que estão agora assistindo essa aula. A palavra de Deus, ela é muito perfeita. A gente tem aprendido já durante 11 lições que todos os assuntos entre elas estão conexos,
Todas as coisas que Deus falou, Ele não falou em vão. Cada letra, cada tio, cada vírgula da palavra de Deus está ali com um propósito. E a gente tem aprendido já durante muito tempo que o propósito central da palavra de Deus é revelar Jesus Cristo. Nós já vemos aprendendo sobre revelação geral, revelação especial. Nós temos aprendido sobre os escritores da Bíblia, os profetas, os livros, o que eles disseram, o que eles não disseram. Nós temos estudado muitas e muitas coisas. E cada lição que começa, cada episódio que começa, parece que os assuntos eles se conectam, parece que os assuntos eles entram em acordo e tudo começa a se encaixar como as escrituras. Desde o início até o fim se encaixa perfeitamente. Por isso, se você perdeu alguma aula, eu quero convidar você a estar clicando no card que está aparecendo aqui em cima, para que você possa assistir esse conteúdo aqui ou aqui, que vai aparecer aqui, para que você possa acompanhar, assim, em primeira mão, as excelentes aulas que foram ministradas sobre a Bíblia, um livro inspirado, tá bom? Agora, você que já aprendeu tudo, acompanhou todas as aulas, está aí, professora, fala logo sobre a aula de hoje, fala logo sobre a lição de hoje, eu estou ansioso para aprender. Abra a sua Bíblia em... Vamos fazer uma mini competição de quem vai abrir a Bíblia primeiro. Salmo 1, versículo 1 a 6. Corre. Salmo 1. Quem achar primeiro... Coloca aí nos comentários, no chat, qual foi a página que você encontrou. Será, gente? Acho que vocês vão ganhar, hein? Hoje a professora vai perder. Salmos 3, Salmos 2, Salmo 1. Para quem tem a Bíblia Devocional do Robert McCheyne, e se você não sabe quem é Robert McCheyne, vai aparecer aqui embaixo, só você descer aqui na descrição do vídeo, as informações sobre essa Bíblia e sobre o McCheyne, para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre este grande homem de Deus que simplesmente organizou os livros da Bíblia em dias para que a gente pudesse ler a Bíblia toda, o ano todo, ok? Então, na Bíblia Devocional, está na página 371. E diz assim, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer no Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Agora volta aí e lê de novo o versículo 2. E eu quero que você leia, hein? Vamos lá? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar. Eu acho que eu já ouvi isso em algum outro lugar da Bíblia, Deus falando para alguém meditar na palavra de Deus. Eu não estou lembrando muito bem onde foi, eu acho que foi... Será que você sabe onde foi que Deus falou? Sabe ou não sabe? Quero ver. Coloca no chat, coloca nos comentários. Eu quero saber se você sabe onde foi que Deus deu uma ordem assim para a pessoa, para ela meditar nas Escrituras. Você que já estudou a lição, talvez já se lembre, mas você que está nos acompanhando de um outro lugar, talvez não saiba que no livro de Josué 1, versículo 8, Deus diz assim para Josué: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso,
tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Em outras versões, diz assim: fale sempre do que está escrito no livro da lei, medite neste livro de dia e de noite. Meditar, se esforçar, eu acho que é isso aqui, ó. Tá bom, vou parar. Não tá aqui mais quem fica achando as coisas. Eu vou te falar de verdade o que significa meditar. Bom, meditar aqui, neste versículo, no versículo de Josué, não é essa meditação aí que o pessoal fica fazendo hoje em dia, como vocês viram nesse vídeo. Não mesmo, fica lá, não, 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 não. Meditar é você se concentrar, é você repetir. Significa estudar algo sistematicamente, é você remoer aquele assunto. Então, muitas pessoas, vocês vão ouvir elas dizendo que elas estão lendo um livro às vezes, e aí ela para naquele capítulo e ela começa a pensar sobre aquele capítulo, começa a fazer ligações, e aí você fala, o que você está fazendo? Não, eu estou meditando aqui no que esse livro trouxe. Entende? Pegou? Pois então, não é essa meditação de hoje em dia, tá, pessoal? Meditar é se aprofundar, é buscar conhecer, é você manter aquilo com você, é você guardar, é você repetir, é você observar algo, ok? Pois então, neste livro, neste capítulo de Salmo, Deus está dizendo que aqueles que o servem, aqueles que o amam, eles são bem-aventurados. Aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, mas anda segundo o conselho da palavra de Deus. Por quê? Porque esta pessoa medita na palavra de Deus. Aqui nos Salmos, Deus vai falar o resultado da vida da pessoa que medita. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no final. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o estudar a palavra de Deus, sobre o se aprofundar na palavra de Deus. Afinal, a aula 11 tem por título a Bíblia, um livro que deve ser estudado. Pessoal, quando vocês crescerem, quando vocês começarem a conhecer palavras mais difíceis, vocês talvez vão ouvir a palavra hermenêutica, seja em áreas como direito e também hermenêutica bíblica. Tem hermenêutica, gente, em todas as áreas, porque a hermenêutica ela é a interpretação. E aí vocês vão aprender que as coisas, elas não devem ser tratadas de formas isoladas. Por exemplo, eu não posso pegar um versículo da Bíblia aqui e falar, os povos imaginam coisas vãs. Olha aqui, a palavra de Deus está dizendo que os povos imaginam coisas vãs e nós temos que destruir os povos, porque é isso que está escrito aqui. Bom, toda a palavra de Deus, ela fala a verdade, toda a palavra de Deus é a verdade, é perfeita. Mas como vocês têm aprendido, toda a palavra de Deus está ligada, toda a palavra de Deus tem uma concordância. Toda a palavra de Deus, toda, fala de uma mesma coisa. Tudo que você precisa saber está escrito em todos os livros. Todos os livros tratam sobre todos os assuntos, porque a palavra de Deus está ali. Eu quero que você saia dessa aula sabendo que a palavra de Deus ela está ligada, um versículo com o outro, um capítulo com o outro. Por quê? Porque foi Deus quem inspirou as Escrituras. Se tivesse sido só Paulo, só Pedro, um ia falar uma coisa, outro ia falar outro, José ia falar outro, João ia falar outra coisa, Moisés ia falar outra coisa, mas foi Deus quem inspirou, foi Deus quem preparou, foi Deus quem escolheu revelar. Logo, toda a Escritura, ela fala de um mesmo assunto.
E para que você possa interpretar a Escritura, você precisa olhar para toda ela. Mas como que você vai conhecer a Escritura? Como que você vai interpretar as Escrituras? Como que você vai meditar na palavra do Senhor se você não lê a Bíblia? Eita, professora! Pois é, se você não dedica tempo no seu devocional, se você não busca conhecer a Deus através de um livro que fale sobre um certo assunto, se você não tem curiosidade para pesquisar sobre algo, você vai lá na Bíblia, lê o versículo e vê a palavra odre. Você não sabe o que significa odre e você não busca conhecer. Como que você vai interpretar as Escrituras, meditar nas Escrituras e viver a Escritura se você não conhecer as Escrituras? Professora, que pergunta difícil, que pergunta confrontadora. É verdade. Nós estamos há 10 lições aprendendo coisas maravilhosas sobre as Escrituras. Mas nesse momento eu gostaria de te perguntar, pré-adolescente que me escuta, do que adianta saber que a Bíblia é o livro mais perfeito do mundo se você não abrir ela? Do que adianta você saber que a Bíblia teve mais de 40 autores? Do que você adianta saber que eles falaram de um mesmo assunto? Do que adianta você saber o valor da Bíblia? O que adianta você saber disso tudo se você não viver? Se você não buscar aprender, se você não buscar conhecer as Escrituras? Certamente só servirá para a nossa condenação no último dia. Mas aqueles que abrirem as Escrituras, aqueles que buscarem conhecer a Deus através das Escrituras, estes serão como o livro de Salmos trouxe, como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto ao seu tempo e as suas folhas não murcharão. Professora, vamos com calma. Bom, eu quero trazer um exemplo para vocês muito valioso. Foi até o versículo que a gente leu no início da aula, que foi Josué. Josué, ele foi o líder do povo de Israel, um dos líderes, né? Mas quem antecedeu Josué? Quem veio antes de Josué? Moisés. Como eu já disse para vocês em algumas aulas, Moisés era um homem muito, muito, muito inteligente. Ele estudou na melhor universidade do mundo, que era a Universidade do Egito. Ele era um príncipe, ele era formado, ele tinha muitas riquezas, muito bens. Tudo que você pode imaginar, ele tinha. Ele era um grande líder, Deus falava com Moisés. Moisés, certa vez, até pediu para ver a face do Senhor, e Deus permitiu para que ele visse Deus passando. Enfim, Moisés foi um grande líder. Ele foi o líder mais respeitado, mais lembrado entre o povo judeu. Então, quando você quisesse falar algo, eles, não, na lei de Moisés está escrito assim, está escrito tal. No seu tempo ali, tiveram pessoas que se rebelaram contra ele, com certeza, mas ele foi muito respeitado pelo povo dos judeus, porque ele foi um grande líder. E aí, depois dele, veio Josué. Gente, Josué tinha uma missão muito grande. Era ser o líder do povo de Israel após a morte de Moisés. Ele tinha uma responsabilidade que era fazer com que o povo de Israel entrasse na terra prometida. Já haviam 40 anos que esse povo estava andando, né, no deserto até chegar na terra prometida. E ele tinha a missão de fazê-los entrar. E não era só abrir uma portinha para eles passarem não, tá, pessoal? Tinha que reunir exército, tinha que lutar várias guerras, tinha que conquistar terras que já era deles, né, e eles tinham que habitar ali naquele lugar. E olha só que coisa interessante. Nós poderíamos falar, simples, Josué falou, Deus me ajuda aqui, vão comigo, eu preciso da sua ajuda, vamos embora, tenho que levar o seu povo, então a responsabilidade é do Senhor. Vocês acham que foi assim? Não mesmo. Josué, ele tomou a responsabilidade para si, a consciência daquilo que ele estava fazendo, da grande obra que estava fazendo. E olha que interessante, Josué, desde a sua mocidade, escolheu acompanhar Moisés. Quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas dos mandamentos, que é dos 10 mandamentos, Josué o acompanha. Josué não saía do arraial, Josué buscava
ter conhecimento do Senhor, Josué buscava experimentar as mesmas coisas que Moisés estava experimentando. Ele via, quando ele foi espia, ele e Caleb foram os únicos que honraram o nome do Senhor. Por isso que Deus permitiu que apenas os dois entrassem na terra prometida, porque os outros não acreditaram no poder de Deus, disseram que não tinha como entrar na cidade, e ele e Caleb se levantaram e falaram: não, a gente vai entrar na cidade sim. Então, Josué, ele era um homem cheio do Espírito Santo do Senhor, cheio do poder de Deus, e que fez escolhas desde a sua mocidade para que pudesse se tornar um líder de Israel. E quando chegou esse momento, claro que era natural que Josué não se sentisse preparado para isso. É natural que qualquer ser humano, quando se depare com uma situação difícil, quando se depare com um desafio, sinta-se incapaz de fazer algo a respeito, apesar de todo o preparo. Mas Josué ele não foi soberbo em achar e confiar em si mesmo, como eu vou fazer, eu posso fazer, é eu que comando, e nem foi irresponsável de falar: Deus, não vou fazer nada, toma nas tuas mãos, esse povo é seu, faça o que o Senhor bem quiser. Não. Ele se preparou e ele esteve debaixo da instrução do Senhor. E abre a sua Bíblia em Josué 1. Vamos lá? No primeiro capítulo do livro de Josué. Vamos ver. Acredito que vocês vão abrir primeiro do que eu, novamente. Às vezes na nossa Bíblia é um pouquinho difícil de achar. Mas a gente consegue. Vamos lá. Página 676. Vamos ler? Olha aí o versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, e a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém poderá resistir você todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E olha o que o Senhor fala para ele no versículo 6, 7 e 8. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E olha o versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, Deus ele dá uma ordem para Josué. Ele fala para Josué que ele iria com ele, mas, Josué, você precisa guardar a lei. Você precisa guardar tudo aquilo que Moisés te ordenou. Não vai nem para a direita nem para... Não. Olha, professora, eu sei que a palavra de Deus diz que não pode namorar na adolescência. Mas eu acho que eu já posso. Então eu vou aqui um pouquinho para a direita. Não, professora, não, eu sei que não pode. Por isso que eu não vou namorar. Eu vou só ficar aqui abraçando essa pessoa, conversando todo dia. Lá.
Não, estou me afastando para a esquerda. Professora, eu sei que a palavra de Deus diz que eu tenho que amar o Senhor Deus de todo o meu coração. Mas, professora, eu acho que tem 1% em mim que pode amar o mundo também. Não. Professora, você não conhece os meus amigos, eles são de curtição. Eu sei os perigos que a palavra de Deus fala aqui em Salmos 1, que aquele que anda com o ímpio perecerá, mas eu acho que eu posso andar com eles. Pessoal, era isso que Deus estava dizendo para Josué. Não te desvie da lei, nem para a direita e nem para a esquerda. E certamente é um alerta para mim e para você que temos aprendido sobre as Escrituras, que nós devemos obedecê-la em sua totalidade. Devemos amá-la em sua totalidade e obedecê-la. Cuidado, pessoal, com essas ideias de hoje em dia que diz, não, mas isso aí está lá no Velho Testamento. Já começa falando assim, Velho Testamento, né? Não, isso aqui eu só vou obedecer o que está no Novo. Os dois mandamentos não estão separados. Essa demarcação é para facilitar o nosso entendimento. Mas o Antigo e o Novo Testamento, eles estão juntos, eles estão unidos, são um só livro. É uma só palavra, a palavra de Deus. Amém? Bom, então Josué não podia se desviar nem para a esquerda nem para a direita, e ele nunca deveria deixar a palavra de Deus se apartar da boca dele. Pré-adolescente, quão abençoados nós seríamos se nós falássemos a palavra de Deus em todo momento. E isto é possível, sim. Em todos os momentos nós falarmos a palavra de Deus. Em todos os momentos nós meditarmos a palavra de Deus. Num bom dia, num presente, professora, em tudo nós podemos manter o nosso pensamento ligado na palavra de Deus. Se fizéssemos isto, pré-adolescente, não pecaríamos tanto contra o Senhor e contra a santidade de Deus. Porque se uma pessoa te xinga, se uma pessoa te magoa, se uma pessoa te quer mal, na hora você está ali com a palavra de Deus, você diz assim para ela, ou você pensa consigo mesmo, não responde nada para ela, mas na sua mente está, perdoa 70 vezes 7. Jesus morreu no meu lugar, eu não era nem merecedora, eu vou perdoar com certeza essa pessoa. Sabe, a palavra de Deus, ela pode estar na nossa mente, nos nossos lábios, nos nossos ouvidos, em todos os momentos. E só assim nós conseguiremos viver uma vida de santidade verdadeira. Quer ser santo, pré-adolescente? Quer amar a Deus? Quer buscar a Deus? Quer ir morar no céu com Jesus? Não se desvie da lei do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. E guarda. Fala a palavra de Deus. Sabe quantas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus? Quantas pessoas estão ansiosas por ouvir a palavra de Deus? Muitas vezes você nem vai abrir a Bíblia e falar Salmo 1, bem-aventurado o homem que anda segundo o conselho do ímpio. Mas ela vai ver que você não anda com o ímpio. Você não se comporta como um ímpio, você não escuta o conselho do ímpio. Logo, ela sabe que a palavra de Deus diz para você fazer isso, sem que você tenha que abrir a sua boca. Mas quando tiver momentos em que você possa abrir, abra a palavra de Deus. Professora, eu não tenho a palavra de Deus aqui comigo. Não tem problema se você ler a Bíblia todos os dias. Se ela está em sua mente, em seu coração, em seus lábios, em todos os momentos, não vai ser dificuldade nenhuma para você dizer João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. João 1, no princípio era o verbo estava com Deus. Salmo 119, guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e por aí vai. Começa de pouquinho a pouquinho, gravando os versículos, lê, relê, fala para o seu irmão, fala para a sua irmã, fala para a sua mãe, se desafie a gravar versículos bíblicos, a cantar louvores, a ouvir louvores, a manter a palavra de Deus sempre em seus lábios. A palavra de Deus também diz para Josué meditar. Já falei para vocês o que significa a meditação. E eu desafio a você também, pré-adolescente, a meditar na palavra de Deus, a conhecer, a mergulhar na palavra de Deus. Professor, eu queria tanto conhecer esse texto aqui. Procura o seu pastor. Pede a ele, pastor, me dá um livro sobre isso. Pastor, me fala que vídeo eu posso ver sobre isso. Pastor, me ensina sobre isso. Fala comigo sobre isso.
Comenta com seu pastor. Pastor, eu li isso no devocional. Achei muito interessante. O que o Senhor achou? O que as Escrituras dizem a respeito disso? Qual é a história da igreja? Busque conhecer, busque se aprofundar, medite, estude. De todo o seu entendimento, sabe, a gente vai ficando velho. Todos os dias nós estamos envelhecendo. E a gente vai vendo que a gente aprende tanta coisa fútil, que não serve para absolutamente nada. Empenhe o seu tempo em aprender coisas eternas. Porque aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Quem disse isso foi C.S. Lewis. Busque conhecer mais e mais do Senhor e principalmente viver de acordo com o que está escrito, com o que está ordenado, com aquilo que você tem aprendido, tanto nas Escrituras, tanto nos cultos de ensino, os cultos de quarta-feira, o culto de sexta, os cultos de ensinamento bíblico, de pregação expositiva, bíblica, tudo aquilo que vocês têm aprendido na EBD, viva isto. Muitos erros que nós cometemos poderiam ser evitados se nós meditássemos de dia e de noite na palavra de Deus. De dia e de noite não significa que você não vai dormir, que você não vai comer, mas significa que tudo quanto você fizer, você fará mediante o que está escrito nas Escrituras. Por isso que você não come lendo a Bíblia, eu sei, mas você come como diz a Bíblia, porque você não come com gula. Por isso que você muitas vezes você vai estudar, e daí você não vai conseguir ler a Bíblia e prestar atenção no professor, no que o professor está falando. Mas a forma como você estuda é a forma como a Bíblia diz. É a forma como você lê a Bíblia com atenção, com entendimento. Então é assim. É o tempo todo. O tempo todo, quando nós meditamos nas Escrituras, ela marca a nossa vida. E aí, qual é o resultado disso, professora? O resultado é claro, é nítido. As pessoas que se dedicam à palavra de Deus, as pessoas que buscam conhecer a Deus através das Escrituras, elas são infinitamente mais inteligentes, mais abençoadas e mais prósperas. Em Salmo 119, 97, diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. O que a palavra de Deus está dizendo aqui, então? Que se você ama a palavra de Deus e medita nela todo dia, você, primeiro, é mais entendido, a palavra de Deus faz você mais entendido do que os seus inimigos, ok? Então, se você tem inimigo, você vai ser mais sábio que os seus inimigos. E você tem muitos inimigos. Inclusive, o diabo que está o tempo todo em nosso derredor. Nós precisamos de sabedoria através da palavra de Deus. Não foi isso que a aula passada disse sobre Jesus ter vencido a tentação através da palavra de Deus? Então, nós precisamos da sabedoria através da palavra de Deus para vencer os nossos inimigos, porque eles estão sempre conosco. Você vai ser mais entendido do que os seus professores, se você meditar na palavra de Deus. Professora, mais que meu professor de português, matemática, história, geografia, química, física, biologia? Sim, você vai ser mais entendido do que os seus mestres, do que os seus professores. Se você meditar nos testemunhos do Senhor. E você vai entender mais do que os mais antigos, do que os mais velhos, se você guardar os preceitos do Senhor. Então, é mais que o inimigo, mais que o professor e mais do que o antigo. Você vai ser uma pessoa extremamente inteligentíssima e guardado. Por quê? Porque a lei do Senhor é a sua meditação. Você vai desviar os seus pés do caminho dos ímpios. Você vai obedecer a palavra de Deus. Não é mágica, pessoal, que vai acontecer. Você vai começar a ler, vai plim, sou inteligente. Não. O fato de você buscar a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus vai mudar a sua mente, o seu coração, o seu caráter, e você vai viver o que está escrito aqui. Tudo que está escrito aqui é perfeito, logo você será perfeito. Professora, exatamente. Professora, porque sozinho eu vou ser perfeito assim?
Lembre-se, toda a Escritura aponta para Cristo Jesus foi perfeito e a palavra de Deus nos instrui a ser perfeitos como Cristo Jesus era perfeito, como ele foi e é perfeito. Claro que nós vamos errar, com certeza nós iremos errar, mas o nosso foco, o nosso alvo é ser perfeito como Jesus exatamente todos os dias da nossa vida. E como nós faremos isso? Apenas meditando na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, conhecendo Jesus Cristo através da palavra de Deus. E aí ele vai mudando o nosso coração, mudando o nosso coração, mudando o nosso coração. A gente vai se tornando mais crente, amando mais a Deus, querendo mais de Deus, cada dia mais. E aí deixa eu te perguntar uma coisa. Chega aqui. Você já conhece esse Deus? Você já tem Jesus no seu coração? Você já medita na lei do Senhor todos os dias? Você já ama esse livro de todo o coração, de toda a sua alma? Não? Sim? Não sei qual foi a sua resposta, você está falando ela aí nesse momento, mas eu gostaria de te fazer um convite. Se você ainda não conhece esse Jesus, você quer conhecê-lo ainda mais, quer que ele transforme a sua vida, tire os pecados do seu coração, você quer amar esse Jesus de verdade, você quer entregar a sua vida para ele, completamente para ele, na mão de um Deus tão perfeito, eu quero convidar você a estar manifestando aqui no chat ou aqui nos comentários que você quer receber Jesus, que eu estarei orando por você. Ou talvez você é um pré-adolescente que não tem tratado com seriedade as Escrituras, não tem amado as Escrituras e quer fazer um compromisso nessa manhã de decorar os versículos, de fazer o seu devocional, de viver o que está escrito aqui. Eu quero orar por você também. Manifeste a sua vontade aqui, professor. Eu quero viver para Deus. Eu quero meditar nas Escrituras. Eu quero conhecer a esse Deus mais e mais e cada dia mais. E eu estarei orando por você neste momento. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por tudo, Pai. Deus, eu quero, Senhor Deus, te pedir para que o Senhor venha estar abençoando, Deus, poderosamente a vida deste pré-adolescente, Senhor Deus, talvez esse adulto, dessa criança que está tomando essa decisão. Eu peço que o Senhor venha estar abençoando a vida deles, enchendo eles, Senhor Deus, do teu Espírito Santo, Pai. Que o seu Espírito Santo venha estar convencendo eles, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Deus, esses, Pai, que aceitaram a Ti, querem Te receber como Senhor e Salvador, escreve o nome deles, Pai, no livro da vida no alto dos céus. E estes, Pai, que estão manifestando a vontade, Senhor Deus, de serem diferentes e amar as Escrituras, abençoe a vida deles também, ó Pai, de forma poderosa e gloriosa. No nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, aqui embaixo está aparecendo os dados da igreja, o Pix, o PicPay, os dados bancários, e eu quero convidar você a estar fazendo a sua oferta nessa manhã. Talvez você não é da nossa igreja, não precisa ficar constrangido por causa disso. É uma obra voluntária, uma oferta voluntária para que você esteja abençoando, para que o reino de Deus avance ainda mais. Deus vai fazer, apesar de você ofertar ou não. Mas ele nos dá a oportunidade de ser participante dessa grande missão através das nossas contribuições. Então, você que deseja contribuir para a obra de Deus, este é o momento que o Senhor Jesus te abençoe, prospere sua casa e prospere toda a sua família. Eu espero vocês domingo que vem na nossa aula de número 12. Vai ser uma aula muito especial, preparada com muito carinho. Desejo ver todos vocês presentes aqui no chat ou nos comentários. E você que está aí, poxa, quero que chegue logo, eu também estou ansiosa para vê-los novamente na aula que vem. Que Deus abençoe você, te dê um ótimo domingo e uma vida com Cristo eterna. Em nome de Jesus, amém. Fica com Deus.